As mãos da mãe solteira tremiam enquanto segurava o cartão preto do senhor do crime. Dinheiro ilimitado, 24 horas, sem perguntas. Três outras mulheres já tinham gasto milhares em bolsas de grife, experiências de luxo e símbolos de status. Mas quando Olivia Concaide entrou naquele centro médico em vez de uma boutique, Santino Genovese inclinou-se para a frente em seu monitor de vigilância. Ele esperava desespero. Ele esperava ganância. O que ela realmente comprou iria expor um segredo que ele escondia há 2 anos e forçá-lo a fazer uma escolha que poderia destruir tudo o que ele construíra. Porque isso não era apenas um teste, era uma armadilha, e apenas um deles sabia disso. Rápido, que horas são aí agora? Escreva o seu país e a hora nos comentários abaixo. Adoro ver esta comunidade espalhar-se pelo mundo. E se ainda não se inscreveu, clique no botão inscrever-se agora mesmo. Estamos a construir a melhor comunidade de romance mafioso. E não vai querer ficar de fora quando a próxima história for lançada. O cartão preto parecia mais pesado do que qualquer objeto que Olivia Consincade já tivesse segurado. Acabamento fosco obsidiano, relevo em platina que refletia o brilho âmbar do lustre de cristal. Parecia pulsar com uma possibilidade perigosa em suas mãos trêmulas. Ela estava entre outras três mulheres no que o chefão do crime Santino Genovese chamava de sua pequena experiência. Suas palavras ainda ecoavam em sua mente com uma clareza perturbadora. 24 horas. Gaste o que quiser. Sem limites, sem consequências, sem explicações necessárias. Apenas revele a sua verdadeira natureza para mim. Olivia colocou o cabelo ruivo acobreado atrás da orelha, lançando olhares furtivos para as outras três mulheres que seguravam cartões idênticos. Claudia St. James chamava a atenção com o seu fato Armani feito à medida, o seu diploma em Direito pela Harvard e uma série de vitórias corporativas que precediam a sua reputação. Adriana Finch movia-se pela sala com a graça experiente de alguém que já havia negociado com senadores e celebridades, o seu império de relações públicas construído com charme e risco calculado. Bethany Price, com apenas 30 anos, mas já lendária nos círculos de segurança cibernética, impediu sozinha uma violação de dados que teria custado milhões aos ativos legítimos de Genovese. Depois, havia a própria Olivia, a mãe solteira que geria a agenda de Genovese, organizava as suas operações diárias e mantinha o seu mundo a funcionar sem problemas, enquanto o seu próprio mundo ameaçava desmoronar a qualquer momento. Lembre-se, disse Genovese, com a sua voz a transmitir aquela qualidade particular de seda sobre aço. Ele encostou-se ao balcão de mogno do seu escritório privado, com janelas do chão ao teto emoldurando o horizonte de Filadélfia atrás dele, como um reino que ele conquistara com sangue e estratégia. Esta experiência não tem nada a ver com métricas de negócios. Os seus olhos de obsidiana movem-se deliberadamente por cada rosto antes de se fixarem em Olivia com uma intensidade desconfortável. Às vezes, as escolhas que fazemos quando todas as restrições desaparecem dizem-me mais do que anos de vigilância jamais poderiam dizer. Santino Genovese desafiou todas as expectativas que as pessoas tinham sobre homens na sua posição. Aos 41 anos, ele herdara a família criminosa Genovese numa idade em que a maioria dos soldados ainda estava a provar a sua lealdade. 8 anos depois, o seu império estendia-se desde empreendimentos imobiliários legítimos até operações clandestinas que as autoridades não podiam tocar nem ousavam tocar. Os rumores que o cercavam multiplicavam-se como sombras. Que ele havia sobrevivido a uma tentativa de assassinato que matou todos ao seu redor. Que ele doou milhões para hospitais infantis sob nomes fantasmas. Que ele vivia como um padre, apesar da riqueza que poderia comprar pequenas nações. Ninguém sabia quais histórias eram verdadeiras e quais eram desvios estratégicos. «Por que nós quatro?» perguntou Adriana, sua confiança inabalável mesmo sob aquele olhar predatório. Deve haver uma razão para estarmos aqui em vez das outras 100 mulheres na sua órbita. Excelente pergunta, respondeu ele, algo quase parecido com calor a brilhar em seus traços severos. Digamos simplesmente que cheguei a uma encruzilhada, tanto na forma como conduzo os meus negócios, quanto na compreensão do tipo de pessoa que preciso ao meu lado para o que está por vir. Ele fez uma pausa, a escuridão cruzando sua expressão. Vocês quatro representam respostas diferentes para a mesma pergunta. Essa conversa tinha ocorrido 3 horas antes.
Agora, Olivia estava sentada ao volante do seu Nissan antigo na garagem subterrânea. O cartão preto equilibrava-se na sua palma como se pudesse de repente pegar fogo. As outras já tinham partido. Cláudia anunciou planos para as boutiques mais exclusivas da Rittenhouse Square. Adriana mencionou reservas no Vetri Coutina, onde uma refeição custava mais do que o aluguer mensal de Olivia. Bethany simplesmente ofereceu um sorriso enigmático antes de desaparecer em direção à estação de carregamento da Tesla. O seu telemóvel vibrou com uma mensagem da senhora Donoghue, a vizinha idosa que cuidava de Declan depois da escola. Querida, a febre dele subiu para 39 dHC. Devo chamar o médico? O seu filho de 6 anos vinha lutando contra o que parecia ser uma infecção respiratória interminável. Apenas mais uma crise na catástrofe em que sua vida se tornara. Contas médicas acumulando-se como acusações. Um aviso de despejo que chegara ontem. A luz do motor do seu carro acesa de forma ameaçadora durante a última semana. O universo parecia determinado a testar exatamente quanto peso uma pessoa poderia suportar antes de quebrar completamente. Ela girou a chave, sua mente girando em cálculos impossíveis. O cartão em sua posse representava mais dinheiro do que ela veria em uma década de orçamento cuidadoso. Ela poderia eliminar suas dívidas, garantir moradia, estabelecer o futuro de Declan, decisões práticas e responsáveis que refletiam seu caráter. Mas era isso mesmo que Genevieve queria testemunhar? Seria este algum teste de lealdade elaborado? Usar o cartão para necessidades pessoais provaria que ela estava disposta a explorar a generosidade dele? O relógio do painel lembrou-lhe que Declan precisava de ser recolhido em breve. Qualquer que fosse o jogo que o homem mais perigoso da Filadélfia estivesse a jogar, ela não tinha o luxo de desvendar as suas motivações através de uma análise cuidadosa. Precisava agir para tomar decisões com base na sua realidade e não no desafio enigmático dele. 40 minutos depois, Olivia chegou ao St. Michael's Medical Center. O cartão preto estava guardado em segurança na sua carteira. O pediatra de Declan vinha recomendando um pneumologista há meses, preocupado com infecções recorrentes que sugeriam condições subjacentes que o seguro deles não cobriria adequadamente. Ela adiou a consulta 7 vezes, vendo o filho a lutar para respirar, enquanto calculava se manter a saúde dele valia a pena uma potencial falência. Hoje não. Hoje ela usaria esse presente misterioso para o que realmente importava, a sobrevivência do seu filho. Ao se aproximar da recepção da ala pediátrica, a dúvida invadiu o seu peito como água gelada. E se o cartão fosse recusado? E se isso fosse um teste de ética e usá-lo provasse que ela não era confiável? E se, Sr. Consinkite, uma voz interrompeu os seus pensamentos catastróficos. O Dr. Morrison, um pneumologista pediátrico cuja lista de espera se estendia por 6 meses, estava diante dela com uma expressão inesperadamente calorosa. Sei que solicitou uma consulta urgente para o Declan. Tivemos um cancelamento de última hora, então posso atendê-lo esta tarde, se for possível. 4 horas depois, Olivia saiu do centro médico com a mãozinha de Declan apertada na sua, uma pasta contendo os resultados dos exames, um plano de tratamento abrangente e receitas para medicamentos que finalmente tratariam a sua asma não diagnosticada. O cartão preto tinha sido processado sem hesitação, cobrindo a consulta, exames extensivos e um ano inteiro de tratamentos especializados. "Podemos comer gelado, mamã?" perguntou Declan, já respirando mais facilmente após a sua primeira intervenção médica adequada. "Oh, ainda não, querido. Temos mais algumas paragens importantes a fazer", respondeu ela, ajudando-o a sentar-se na cadeirinha, enquanto a culpa lhe torcia o estômago. Se já está viciado nesta trama perigosa, clique no botão Gosto e subscreva o Mafia Boss Universe para mais histórias viciantes, onde o poder e o desespero colidem. Ao anoitecer, Olivia tinha usado o cartão preto de Genevieve mais 3 vezes. Numa oficina mecânica, onde a transmissão defeituosa do seu carro recebeu atenção profissional pela primeira vez em anos. Numa mercearia, onde encheu o carrinho com alimentos nutritivos em vez dos itens baratos que normalmente comprava, e numa loja de roupa infantil, onde comprou roupa de inverno adequada para Declan, para o frio brutal de Filadélfia. Sentada à sua pequena mesa de cozinha depois de Declan adormecer, ela olhou para os recibos espalhados à sua frente como provas num julgamento. O total era substancial,
mas dificilmente extravagante em comparação com o que os outros provavelmente estavam a gastar. Ela tinha 18 horas restantes e uma convicção crescente de que, qualquer que fosse o teste que Geneves estivesse a realizar, era muito mais complexo do que parecia. O seu telemóvel vibrou com um e-mail recebido. Santino Geneves. Assunto: amanhã à noite. A mensagem era caracteristicamente breve. Jantar, na minha residência, 21 horas. Todos os 4. Tragam provas das vossas compras. Endereço em anexo. Olivia recostou, sanissouteis, com uma sensação de inquietação a invadir-lhe os ossos como o frio do inverno. Amanhã ela enfrentaria qualquer julgamento que Geneves tivesse orquestrado. Descobriria se tinha passado ou falhado na sua misteriosa avaliação. O que ela não podia saber era que ele tinha monitorizado os seus movimentos durante todo o dia, que as suas escolhas já tinham desencadeado eventos que iriam destruir os mundos cuidadosamente construídos de ambos. A manhã seguinte chegou rápido demais, tirando Olivia de um sono agitado, cheio de sonhos com olhos de obsidiana e expressões indecifráveis. Declan respirava mais facilmente do que em meses. A nova medicação estava claramente fazendo uma grande diferença. Enquanto ela preparava o café da manhã dele, o seu celular explodiu com notificações. Um chat em grupo que Geneves aparentemente criara para os 4. Cláudia tinha postado fotos da Saks Fifth Avenue, da Tiffany e da Cornell. Suas compras incluíam uma bolsa Birkin, uma pulseira de diamantes e o que parecia ser um esboço original de Monai. Investindo em ativos que se valorizam, ela havia legendado com um emoji de champanhe. Adriana compartilhou imagens de sua noite no Vetri Cucina, seguida de acesso VIP a um clube de jazz privado e uma estadia na suíte presidencial do Rittenhouse Hotel. A vida deve ser vivida, não apenas observada, escreveu ela com sua elegância característica. Bethany foi mais reservada, afirmando simplesmente que fez aquisições estratégicas para obter o máximo impacto. Detalhes amanhã. O polegar de Olivia pairou sobre a tela. Deveria revelar suas compras práticas? Elas pareceriam pateticamente mesquinhas em comparação com as escolhas sofisticadas das outras. Ela decidiu não postar, guardando o telemóvel, quando Declan entrou na cozinha. Consigo respirar pelo nariz, mamã, anunciou ele com o orgulho de alguém que tinha conseguido algo extraordinário. No seu pequeno mundo, tinha mesmo. Depois de deixar Declan na escola, Olivia dirigiu-se à sede corporativa legítima de Geneviesa, uma torre reluzente que abrigava o seu império imobiliário legal. O escritório fervilhava com especulações sobre a sua experiência. Espalhavam-se rumores de que ele estava a selecionar um sucessor, à procura de uma esposa ou a realizar pesquisas para algum esquema elaborado. Olivia manteve o foco no trabalho, evitando perguntas diretas sobre a sua participação. Durante o almoço, ela escapou para uma livraria rara a alguns quarteirões de distância. O proprietário, um senhor idoso chamado Sr. Gallagher, cumprimentou-a com reconhecimento. Encontrei o que pediu, senhorita Coningade. Chegou esta manhã. Ele colocou um volume encadernado em couro desgastado no balcão. Construindo um legado através da filantropia estratégica, de Antônio Geneoves, o falecido pai de Santino. O livro estava esgotado há 15 anos. Cópias usadas alcançavam preços elevados entre colecionadores. E os outros itens? Perguntou ela baixinho. Sim, sim, o Sr. Gallagher acenou com a cabeça, produzindo uma pilha de livros sobre o tratamento da asma infantil, planeamento financeiro para pais solteiros e estratégias de investimento em educação. Que coleção diversificada. É para algo especial? Algo assim? Respondeu Olivia, oferecendo o cartão preto para sua compra final. De volta ao escritório, ela embrulhou o livro do Sr. Geneoves com cuidado, acrescentando uma nota manuscrita antes de colocá-lo na bolsa. Fosse qual fosse o jogo que Santino estivesse jogando, ela estava determinada a mostrar a ele exatamente quem ela era. Não apenas uma mãe solteira em dificuldades, mas uma mulher com perspicácia, dignidade e um propósito além da sobrevivência. A tarde passou com uma lentidão agonizante. Às 17h30, Olivia saiu para buscar Declan, deixá-lo no apartamento da irmã para passar a noite e se preparar para a noite que se aproximava. Ela escolheu um vestido simples, cinza escuro, profissional em vez de sedutor, digno em vez de desesperado. Sua única concessão à vaidade foi um par de brincos de pérolas herdados da avó, mais sentimentais do que valiosos,
mas a única joia de verdade que ela possuía. O endereço de Genevieve levou-a a um edifício de tijolos marrons, surpreendentemente discreto em Society Hill. Ela esperava uma mansão ostentosa ou um complexo parecido com uma fortaleza, não esta elegante casa histórica com floreiras cheias de ervas outonais e luz quente brilhando através das janelas com cortinas. O Mercedes de Cláudia e o Lexus de Adriana já ocupavam a rua. Quando Olivia se aproximou da entrada, Bethany parou com seu Tesla. Pronta para o dia do julgamento? Perguntou Bethany com um sorriso nervoso, segurando o que parecia ser uma mala de equipamento em vez de sacos de compras. Tão pronta quanto possível, respondeu Olivia, reparando que Bethany também não trazia consigo provas de gastos frívolos. Cláudia respondeu antes que pudessem bater à porta, com uma taça de champanhe na mão. Entrem, senhoras. O espetáculo está prestes a começar. A sua confiança parecia forçada, uma fina camada a cobrir uma incerteza genuína. A casa de Genevieve desafiava todas as expectativas, em vez de luxo frio ou exibições ostensivas. O interior irradiava um calor inesperado, repleto de livros, obras de arte que pareciam pessoais em vez de caras, fotografias da costa italiana em vez de pessoas. Nenhuma evidência de família, parceiros românticos ou mesmo amigos íntimos. Adriana já se acomodara num sofá de couro, suas compras artisticamente expostas na mesa de centro, uma coleção de experiências representadas por bilhetes, menus e cartões-chave de hotéis dispostos como peças de galeria. Ah, as últimas concorrentes chegaram, disse Genevieve, saindo do que parecia ser uma cozinha, enxugando as mãos num avental que parecia absurdamente doméstico num homem cuja reputação incluía corpos que desapareciam sem deixar vestígios. Espero que todas apreciem a da autêntica cozinha italiana. O jantar está quase pronto. Os 90 minutos seguintes desenrolaram-se como um sonho febril. Genevieve serviu o ossobuco caseiro, que envergonharia a maioria dos chefes profissionais. Envolveu-os em conversas sobre tudo, exceto a da experiência, e observou-os com aqueles olhos escuros penetrantes que pareciam catalogar cada reação, cada escolha de palavras, cada gesto inconsciente. Finalmente, ao servir panacata como sobremesa, ele recostou-se na cadeira. Acho que é hora de discutir por que estão todos aqui. Já está mais do que na hora, disse Cláudia com um tom cortante na voz. Estou à espera para entender o objetivo deste exercício. Genevieve sorriu com uma ambiguidade calculada. O objetivo, menina St. James, era aprender algo sobre o caráter, sobre o que motiva as pessoas quando todas as restrições são removidas. Ele apontou para a sala de estar. Vamos para um lugar mais confortável para a revelação? As coisas estão prestes a ficar ainda mais perigosas. Antes de continuarmos, mostre o seu apoio curtindo este vídeo e inscrevendo-se no Mafia Boss Universe. Não vai querer perder o que vai acontecer a seguir. Enquanto se acomodavam na sala de estar, Genevieve permaneceu de pé, estudando cada mulher com uma intensidade inquietante. Amanhã, anunciarei uma grande reorganização das minhas operações, tanto legítimas como não legítimas. Uma de vocês terá um papel significativo nesse futuro. O seu olhar demorou-se brevemente em Olivia antes de continuar. Mas primeiro mostre-me o que os meus recursos compraram. Uma a uma, elas revelaram as suas escolhas, as aquisições de luxo de Cláudia, cuidadosamente selecionadas pelo potencial de investimento e status. As experiências de Adriana, escolhidas para criar conexões e histórias memoráveis. A seleção surpreendente de Betty, tecnologia e software de ponta doados anonimamente a escolas carentes em toda a Filadélfia. Quando chegou a vez de Olivia, ela engoliu em seco contra o aperto repentino na garganta. Usei o seu cartão para lidar com necessidades, disse ela baixinho, colocando os recibos sobre a mesa. Cuidados médicos para o meu filho, limpa a garganta. Reparações no carro, provisões básicas. Ela fez uma pausa, depois enfiou a mão na bolsa para pegar o livro embrulhado. E isto é para si. A expressão de Genevieve não revelou nada quando ele aceitou o pacote. Qualquer que fosse o julgamento que estivesse por vir, Olivia percebeu que estava orgulhosa das suas decisões. Elas refletiam exatamente quem ela era. Primeiro uma mãe, uma provedora, uma planejadora, alguém que enxergava além das suas próprias necessidades imediatas. O que ela não podia saber era que a sua autenticidade
Acabara de mudar a trajetória do teste cuidadosamente construído por Santino Geneves, de maneiras que nenhum deles poderia prever. Santino Geneves desembrulhou o pacote com precisão metódica, seus movimentos controlados não revelando nada dos seus pensamentos. A sala ficou em silêncio tenso quando o volume encadernado em couro emergiu do embrulho. Os seus dedos pararam momentaneamente quando viu o título, um lampejo de algo cru, talvez dor, cruzou o seu rosto antes que a sua máscara composta voltasse. O livro do meu pai, disse ele baixinho, abrindo a página de dedicatória onde Olivia havia escrito uma nota simples. A maior riqueza não é medida em moeda. Obrigada pela oportunidade de investir no que realmente importa. Ele fechou o livro cuidadosamente, colocando-o de lado antes de olhar diretamente para Olivia. De todas as coisas que você poderia ter comprado para si mesma, você escolheu me dar algo. Cláudia limpou a garganta bruscamente. Acho que todos estamos curiosos sobre o objetivo deste exercício. Santino. Alguma transparência seria apreciada. Geneves assentiu, indo para perto da lareira, onde as chamas projetavam sombras em seu rosto, fazendo-o parecer simultaneamente mais vulnerável e mais perigoso. Há 8 meses, recebi uma notícia que mudou fundamentalmente a minha perspectiva sobre tudo. Poder, legado, propósito. Ele fez uma pausa, escolhendo as palavras com um cuidado incomum. Percebi que os parâmetros que eu vinha usando para medir o sucesso, tanto nos negócios quanto na vida pessoal, eram completamente falhos. Bethany inclinou-se para a frente. Que tipo de notícia muda a perspectiva de um senhor do crime de forma tão dramática? O tipo que faz você questionar o que está a construir e para quem está a construir, respondeu ele enigmaticamente. Eu precisava de entender algo sobre confiança, julgamento e caráter. Daí esta experiência. Audriana pousou a taça de champanhe. Então, nós éramos cobaias. Isso é bastante desumanizante, não é? Pelo contrário, rebateu Geneves, eu dei a cada um de vocês uma liberdade sem precedentes. Sem restrições, sem diretrizes, apenas a oportunidade de revelar suas prioridades autênticas. Ele se virou para Cláudia. Você escolheu símbolos de status e investimentos lógicos para alguém que valoriza segurança e reconhecimento. O seu olhar mudou para Adriana. Você investiu em experiências e conexões, construindo capital social que se alinha com os seus pontos fortes. Olhando para Bethany, ele continuou. Você aproveitou a oportunidade para causar impacto social, criando bem público e talvez polindo a sua reputação. Por fim, os seus olhos pousaram em Olivia. A intensidade do seu olhar fez com que ela prendesse a respiração. E você, Sr. Conincade, concentrou-se nas necessidades fundamentais. Saúde, segurança, provisões básicas, antes de pensar em retribuir. Ainda não entendo por que isso é importante para a reorganização do seu negócio, interrompeu Cláudia, batendo impacientemente com as unhas perfeitamente cuidadas no copo. Porque as minhas operações estão a mudar de direção, respondeu Geneves. Estou a criar uma fundação filantrópica com uma dotação inicial de 75 milhões de dólares. A fundação se concentrará em cuidados de saúde acessíveis, educação e desenvolvimento comunitário. Ele fez uma pausa. Preciso de alguém para liderá-la que entenda o valor além dos balanços patrimoniais e margens de lucro. A revelação caiu como uma pedra em águas calmas, com implicações se espalhando em ondas. A expressão de Cláudia azedou ligeiramente. Adriana parecia intrigada, mas incerta. Bethany assentiu pensativamente. Olivia sentiu seu pulso acelerar, sem saber ao certo o que isso significava para ela especificamente. Vocês 4 representam diferentes abordagens de liderança. Geneves continuou. Eu precisava de ver como essas abordagens se manifestariam quando todas as restrições fossem removidas. Olivia encontrou a sua voz. Então esta era uma entrevista de emprego disfarçada de experimento psicológico. Geneves sorriu, o primeiro sorriso genuíno da noite. De certa forma, talvez mais revelador do que qualquer entrevista tradicional poderia ser. Ele se moveu para encher os copos. Mas há mais a discutir. O jantar foi apenas o começo da nossa noite. Se vocês estão tão obcecados por esta história quanto nós, cliquem no botão Gosto e inscrevam-se no Mafia Boss Universe para mais histórias intensas onde o perigo e a ambição colidem. Enquanto Geneves os conduzia pela sua casa até um escritório lindamente decorado,
Olivia reparou em fotografias que não tinha visto antes. Genevieve, quando criança, ao lado de um homem de aparência severa que devia ser o seu pai, o autor do livro que ela lhe tinha dado. Noutra, um Santino muito mais jovem estava ao lado de uma mulher idosa do lado de fora do que parecia ser uma pequena padaria. Esses vislumbres de sua história pessoal pareciam estranhamente incompatíveis com sua persona pública. O escritório tinha estantes de livros do chão ao teto, uma mesa enorme e uma parede de ecrãs que exibiam dados sobre suas várias operações. Geneves apontou para cadeiras de couro dispostas em semicírculo. A fundação é apenas parte da reorganização, explicou ele, ativando as telas com um controle remoto. Os meus investimentos legítimos estão a se voltar para empreendimentos mais socialmente responsáveis. Estamos a nos desfazer de certos contratos e a aumentar o investimento em inovação na área da saúde, desenvolvimento sustentável e tecnologia educacional. Cláudia endireitou-se. Isso é um afastamento significativo dos seus atuais centros de lucro. Os seus associados ficarão preocupados. Os meus associados já aprovaram a estratégia. Geneves respondeu com autoridade tranquila. O que eles ainda não sabem é quem liderará essas iniciativas. Ele olhou para cada mulher, uma por uma. É aí que a demonstração de caráter desta noite se torna relevante. Adriana inclinou-se para a frente. Então, uma de nós fica com a fundação e as outras com o quê? Voltamos às nossas posições normais? Não exatamente, disse Genevesa, tocando no controle remoto para exibir 4 organogramas. A cada uma de vocês será oferecida uma nova função alinhada com os seus valores e competências demonstrados. Cláudia, a sua perspicácia financeira e instintos de investimento tornariam-na ideal para supervisionar a nossa nova divisão de desenvolvimento sustentável. A expressão de Cláudia mudou de desapontamento para interesse calculado, à medida que processava o poder e a remuneração potenciais. Adriana, a sua compreensão da construção de relações e do valor experiencial alinha-se perfeitamente com a nossa nova divisão de envolvimento comunitário, criando conexões significativas entre as nossas iniciativas e as populações que elas servem. Adriana acenou com a cabeça, vendo claramente as possibilidades. Bethany, a sua experiência técnica, combinada com a sua evidente consciência social, torna-a a escolha natural para liderar a nossa iniciativa de tecnologia educacional, expandindo o acesso a ferramentas de aprendizagem de ponta para comunidades carentes. A expressão normalmente reservada de Betty iluminou-se consideravelmente. Finalmente, Genevieve virou-se para Olivia. E a senhorita Kincaid, as suas prioridades demonstradas, a porta do escritório se abriu, interrompendo o que ele estava prestes a dizer. Um jovem de fato amarrotado entrou com uma expressão urgente. Senhor Genevieve, peço desculpa pela interrupção, mas há uma situação que requer atenção imediata. Genevieve franziu o sobrolho. Carlo, deixei instruções explícitas. É sobre as negociações do território russo, senhor. Houve uma complicação. A mudança em Genovese foi imediata e dramática. O seu comportamento casual desapareceu, substituído pelo senhor do crime de olhar perspicaz, conhecido pela sua eficiência implacável. Senhoras, por favor, desculpem-me. Sirvam-se de bebidas. Isto não deve demorar muito. Ele seguiu Carlo para fora da sala, fechando a porta com firmeza atrás de si. No momento em que a porta se fechou, Cláudia levantou-se. Bem, isto é inesperado. Alguma especulação sobre o que pode ser a complicação de russo? Provavelmente a sua expansão para os territórios à beira-mar, sugeriu Bethany. Há meses que se tem vindo a criar tensão. Adriana bebeu um gole da sua bebida, pensativa. Mais interessante é a razão pela qual Geneves testaria potenciais executivos com os seus recursos pessoais, em vez de usar métodos de avaliação padrão. Porque os métodos padrão não revelam o caráter em circunstâncias incomuns, disse Olivia baixinho, com os olhos fixos numa fotografia na secretária de Genevieve. Ela aproximou-se, estudando-a com crescente confusão. A foto mostrava Genevieve com uma mulher e um menino, os 3 sorridentes. O cenário era um quarto de hospital decorado com balões de aniversário. Havia algo na mulher que parecia assustadoramente familiar. O que estás a ver? Perguntou Adriana, juntando-se a ela. Olivia pegou na moldura. Acho que conheço esta mulher. Cláudia zombou. Improvável. Genevieve é notoriamente reservado sobre a sua vida pessoal. Nem mesmo o FBI confirmou um relacionamento sério.
Não, eu definitivamente já a vi antes, insistiu Olivia, estudando a fotografia mais de perto. A mulher tinha olhos castanhos calorosos e um sorriso gentil, o braço protetoramente em volta do menino, que parecia ter a idade de Declan. Ela se parece com alguém que trabalhava no nosso departamento de contabilidade. Teresa alguma coisa. Teresa Genovese Bethany confirmou que se juntaria a elas. Ela era uma analista financeira que saiu há cerca de 3 anos. Matemática brilhante. Colaboramos num protocolo de segurança antes de ela sair de repente, sem dar qualquer explicação. Olivia sentiu um arrepio percorrer o seu corpo. E o rapaz? Não faço ideia. A Audriana disse que a Geneves não tem filhos. Pelo menos nenhum reconhecido publicamente. Antes de vermos o que esta revelação significa, aproveite para gostar deste vídeo e subscrever o Mafia Boss Universe para mais histórias onde segredos perigosos mudam tudo. A porta reabriu-se antes que pudessem especular mais e Geneves voltou com um ar preocupado. Peço desculpa pela interrupção. É um assunto delicado que requer atenção, mas não imediatamente. Os seus olhos foram para a fotografia nas mãos de Olivia e algo na sua expressão mudou. Reconhece-a. Não era uma pergunta. Olivia acenou com a cabeça. Teresa Genevesa. Ela trabalhava no nosso departamento de contabilidade. Sim, Geneves confirmou, pegando na fotografia e olhando para ela com uma expressão de profunda tristeza. Teresa era mais do que uma funcionária. Ela era minha irmã, perguntou Olivia, registrando o uso do tempo passado. Geneves colocou a fotografia cuidadosamente sobre a mesa. Teresa morreu há 2 anos. Câncer no pâncreas, apesar de todos os meus recursos, todas as minhas conexões. A voz dele foi sumindo. O filho dela, meu sobrinho Julian, agora mora comigo. A revelação causou um impacto sísmico. Os comentários enigmáticos de Geneves sobre mudanças de perspectiva de repente fizeram sentido. O seu interesse em iniciativas de saúde, em valores e caráter, tudo contextualizado pela perda pessoal. É por isso que está a reorganizar as suas operações, disse Bethany suavemente. É o legado de Teresa. Em parte, reconheceu Genevieve. Mas também é sobre o que a doença dela me revelou. Sobre o nosso sistema de saúde. Sobre acesso e privilégios. Sobre o que realmente importa quando o tempo se torna o bem mais precioso. Ele olhou diretamente para Olivia, o que me leva de volta à nossa discussão sobre o seu papel potencial, senhorita Kincaid. As suas escolhas com o cartão revelaram uma compreensão das prioridades que se alinha precisamente com o que a Fundação precisa. Cláudia interrompeu suavemente. Embora eu simpatize com a sua situação pessoal, Santino, tomar decisões comerciais importantes com base em respostas emocionais a uma tragédia familiar não é uma boa governança corporativa. A expressão de Geneves esfriou. Perspectiva interessante, Cláudia. Talvez revelando mais sobre o seu caráter do que as suas compras. Ele voltou-se para Olivia. A Fundação de Teresa precisa de um diretor que compreenda tanto a luta quanto a esperança. Alguém que faça escolhas sábias, mesmo quando confrontado com opções ilimitadas. A implicação pairou no ar entre eles. Uma oferta ainda não formalizada, mas claramente intencional. Antes que Olivia pudesse responder, o seu telemóvel vibrou urgentemente na bolsa. Um olhar para o ecrã fez o seu sangue gelar. A sua irmã ligava repetidamente com uma mensagem visível. Emergência. Declan. Ambulância. Liga agora. Tenho de ir, disse Olivia com a voz apertada pelo pânico enquanto agarrava a sua bolsa. O meu filho está numa ambulância. As palavras saíram enquanto as suas mãos tremiam violentamente demais para desbloquear o ecrã do telemóvel. Geneves mudou instantaneamente de senhor do crime contemplativo para homem de ação focado. O que aconteceu? Ainda não sei, ela conseguiu dizer, mexendo no aparelho que de repente parecia impossivelmente complexo. Preciso de falar com a minha irmã. Eu levo-te, disse Genevesa com absoluta determinação, já tirando as chaves do bolso. Não estás em condições. Ele virou-se para as outras com uma expressão que não admitia discussão. Senhoras, precisamos continuar esta discussão noutra ocasião. Carlo irá acompanhá-las até a saída. Cláudia deu um passo à frente com indignação estampada no rosto. Santino, certamente o seu assistente, pode cuidar disso. Esta reunião está encerrada. Geneves a interrompeu com um tom que fez homens adultos reconsiderarem suas escolhas de vida.
Carlo, por favor, acompanhe todos até a saída e remarque para amanhã, às 15h10. O jovem apareceu na porta, surpreso, mas profissional. Claro, senhor. Senhoras, sigam-me, por favor. Olivia mal registrou as reações das outras enquanto Genevieve a guiava com firmeza em direção à garagem privada. A sua mente consumia-se com possibilidades aterradoras, girando fora de controle. Declan estava a respirar melhor naquela manhã. A medicação estava claramente a funcionar. O que poderia ter acontecido tão repentinamente? Uma reação adversa? O novo tratamento teria desencadeado algo catastrófico? A mensagem da sua irmã não fornecia detalhes, apenas aquela palavra de partir o coração. Ambulância. O veículo de Genevieve não era o elegante carro desportivo europeu ou o sedã de luxo ostentoso que ela poderia ter esperado, mas um Range Rover prático e sofisticado, preto, blindado, construído para proteção e não para exibição. Ele abriu a porta do passageiro para ela com uma gentileza inesperada. Depois deslizou para trás do volante com eficiência fluida. Qual hospital? A voz dele era calma, tranquilizadora. St. Michael's Medical Center. Olivia conseguiu finalmente falar com a irmã ao telefone. Bridget, o que aconteceu? Ele está bem? A voz da irmã soava tensa, com pânico controlado. Ele estava bem, completamente bem. Então, de repente, não conseguiu respirar, como nunca vi antes. Os paramédicos estão com ele agora. Estão a perguntar sobre o novo medicamento, querendo saber se houve alguma reação. Um medo frio tomou conta do coração de Olivia. Acho que não. Jantamos. Esparguete com um novo molho pesto que comprei naquele mercado italiano. Estão a perguntar se ele tem alguma alergia alimentar conhecida. Não que saibamos, disse Olivia, a sua mente a percorrer todas as refeições, todos os ingredientes. Estou a caminho. 25 minutos, talvez menos. Genevieve conduzia com concentração mortal, navegando no trânsito noturno com a habilidade de alguém acostumado a situações em que cada segundo conta. Quando necessário, ele ativava um sistema de emergência discreto que se materializava no painel, abrindo caminho através de cruzamentos congestionados, com uma autoridade que fazia os outros veículos se afastarem como água. Ao olhar questionador de Olivia, ele ofereceu uma breve explicação. Membro do conselho da fundação do hospital, privilégios de acesso de emergência. Chegaram ao St. Michael's em 12 minutos. Genevieve dirigiu diretamente para a entrada da emergência, onde um segurança começou a protestar. Mas então o reconheceu e recuou com uma diferença imediata tingida com algo que parecia medo. Olivia saiu do veículo antes que ele parasse completamente, correndo pelas portas automáticas com Genevieve logo atrás. O departamento de emergência pulsava com um caos controlado. Luzes brilhantes, vozes urgentes, o cheiro de antisséptico misturado com algo mais sombrio. Olivia avistou a sua irmã imediatamente, parada ansiosamente perto de uma área com cortinas, onde a equipa médica se movia com urgência experiente em torno de uma pequena figura numa cama. Declan. Olivia avançou, parada apenas por uma enfermeira que se colocou no seu caminho com firmeza profissional. É a mãe dele. A voz da enfermeira era gentil, mas urgente. Ele está a estabilizar, mas precisamos de informações imediatamente. A enfermeira guiou-a até a área de tratamento, enquanto pressionava formulários nas suas mãos trêmulas. Ele já teve alguma reação alérgica antes? Alguma alergia conhecida na história da família? Não, nada, disse Olivia, esforçando-se para ver o seu filho. Declan parecia assustadoramente pequeno na cama do hospital, com uma máscara de oxigênio cobrindo o rosto e monitores a emitir bipes em ritmo constante ao seu redor. Um médico examinava a sua pele, onde marcas vermelhas eram visíveis mesmo à distância. Administramos epinefrina e antihistamínicos, explicou a enfermeira com uma calma profissional que de alguma forma tornava tudo ainda mais assustador. As vias respiratórias dele estavam a contrair-se, mas percebemos rapidamente. O Dr. Beaumont vai querer discutir exames de acompanhamento abrangentes assim que ele estiver totalmente estável. Exames de acompanhamento? Repetiu Olivia atordoada. Os formulários médicos estavam apertados na sua mão como documentos estrangeiros. Painel alergológico completo. Com uma reação tão grave, precisamos identificar o gatilho específico para evitar a recorrência.
A realidade do que isso significava caiu sobre Olivia como um peso físico. Mais especialistas, mais exames, mais contas médicas acumulando-se sem fim. O alívio temporário proporcionado pelo cartão preto de Geneves, de repente pareceu muito breve. Uma pausa momentânea antes que o universo reafirmasse sua realidade esmagadora. Informações do seguro? A enfermeira perguntou gentilmente. Olivia engoliu em seco com a garganta apertada. Sim, tenho aqui. Ela procurou a sua cartão do seguro na bolsa, sabendo que o plano com franquia elevada cobriria talvez um quarto da emergência desta noite, deixando-a com mais milhares em dívidas. Ao entregar o cartão com os dedos trêmulos, ela percebeu que Genovese estava por perto, falando baixinho, mas com autoridade inconfundível, com alguém da administração do hospital. Ela ouviu fragmentos: atendimento prioritário, consulta especializada imediata e todas as despesas cobertas integralmente. Antes que ela pudesse processar o que estava a acontecer, a enfermeira aproximou-se com uma mudança notável no comportamento. Senhora Kincaid, o Dr. Beaumont supervisionará pessoalmente os cuidados do seu filho. Ele é o nosso chefe de imunologia pediátrica e, por favor, não se preocupe com os aspectos financeiros. Tudo foi providenciado. Olivia olhou da enfermeira para Geneves, compreendendo lentamente. Não precisava de fazer isso. Sim, eu precisava, disse ele simplesmente, os seus olhos escuros fixando os dela com uma gentileza inesperada por baixo da aparência perigosa. Posso? Ele apontou para a área de tratamento de Declan. Durante as horas seguintes, Olivia permaneceu ao lado da cama de Declan, enquanto o seu estado se estabilizava gradualmente. As marcas vermelhas desapareceram lentamente. A sua respiração melhorou constantemente, e à meia-noite ele dormia tranquilamente, com os monitores a mostrar sinais vitais fortes e estáveis que a fizeram querer chorar de alívio. Durante todo esse tempo, Geneves permaneceu presente, sem se intrometer, sem exigir atenção, mas garantindo que todos os recursos possíveis estivessem disponíveis, todas as perguntas fossem respondidas pelos melhores especialistas e todo o conforto fosse fornecido sem que ela precisasse pedir. Ele fez telefonemas em voz baixa, marcou consultas com autoridade discreta e, de alguma forma, fez com que a burocracia do hospital se adaptasse a eles, como se ele controlasse o próprio prédio. Quando Declan finalmente dormiu profundamente, com os monitores a mostrar padrões tranquilizadores, Olivia saiu para o corredor onde Geneves esperava, com a gravata afrouxada, o casaco descartado horas antes, parecendo mais humano do que ela jamais o tinha visto. Obrigada, disse ela simplesmente, as palavras inadequadas para o que ele tinha feito. Não sei como não agradecer, interrompeu ele gentilmente, com algo suave na sua expressão normalmente dura. É para isso que servem os recursos. Não para acumular em contas, mas para usar quando são importantes. Algo no seu tom a fez observá-lo mais de perto. Já passou por isto antes. Geneves acenou com a cabeça, o seu olhar distante com a memória. Com Julian. Depois da morte de Teresa, ele desenvolveu uma ansiedade grave que se manifestava fisicamente. Ataques de pânico que imitavam insuficiência respiratória. A primeira vez que aconteceu, ele parou, lembrando-se claramente da sua própria noite de terror no corredor de um hospital. Foi por isso que criaste esta experiência? Perguntou Olivia baixinho, para encontrar alguém que compreendesse como era. Geneves considerou a sua pergunta pensativamente, sombras a brincar no seu rosto sob a luz fluorescente do hospital. Em parte reconheceu ele, mas é mais complexo do que isso. A doença de Teresa mudou tudo. Ela era brilhante. Devia ter sido ela a gerir as nossas operações legítimas, em vez de mim. Ela era a compassiva, a visionária que via possibilidades além das margens de lucro. Eu era apenas bom em execução e estratégia, em tomar decisões difíceis sem hesitação. Ele fez uma pausa, a dor refletindo em suas feições. Quando ela adoeceu, testemunhei em primeira mão como nossos sistemas são falhos. Mesmo com recursos ilimitados, os melhores especialistas que o dinheiro poderia comprar, todas as vantagens que a riqueza proporciona, ela ainda sofria desnecessariamente. Burocracia, falhas de comunicação, cuidados fragmentados, seguradoras disputando cada procedimento. Eu podia comprar edifícios, influenciar políticos, controlar territórios, mas não podia consertar o sistema que estava a falhar com ela. Então, a fundação é o legado dela,
disse Olivia, compreendendo tudo. Era o que ela queria. O último projeto dela foi projetá-la, respondeu Genevieve, com a voz embargada pela emoção. Ele raramente mostrava a estrutura, a missão, os valores. Ela chamava isso de propósito de vida, destilado quando o tempo se tornou precioso e a clareza inevitável. Um médico aproximou-se antes que pudessem continuar, com uma prancheta na mão e uma expressão de satisfação profissional. Menina com Kincaid, excelentes notícias. Os exames do Declana mostram que ele está completamente estabilizado. Identificamos o provável alérgeno. Pinhões no molho pesto. Precisaremos de exames de acompanhamento abrangentes para confirmar e identificar quaisquer alergias relacionadas. Mas agora temos uma direção clara. O alívio tomou conta de Olivia como água morna. Quando posso levá-lo para casa? Gostaríamos de observá-lo até de manhã, por precaução. Mas, salvo complicações, você poderá sair por volta das 9 ou 10 horas da manhã. O médico hesitou. Normalmente agendaríamos os exames complementares para a próxima semana, no mínimo, mas o Tourbomont providenciou o painel completo para amanhã à tarde. Se estiver tudo bem para você, ótimo, disse Olivia, maravilhada com a rapidez com que tudo poderia mudar. Ontem, ela estava a lutar para pagar os cuidados médicos básicos para Declan. Hoje, o chefe de imunologia estava pessoalmente a organizar o seu plano de tratamento. Quando o médico saiu, Genevieve olhou para o relógio. Já é tarde. Devem descansar. Há uma suíte familiar confortável ligada ao quarto de Declan. Olivia abanou a cabeça. Não conseguiria dormir, então talvez devêssemos continuar a nossa conversa de antes. Genevieve sugeriu, os seus olhos escuros a estudar o rosto dela. O cargo na fundação. Gostaria que considerasse seriamente. Eu? Olivia sentiu-se subitamente instável. Mas sou apenas uma assistente executiva. Não tenho as qualificações nem a experiência para algo assim. Genevieve sorriu, a expressão transformando os seus traços severos. Teresa começou na introdução de dados. Qualificações formais importam muito menos para mim do que julgamento e valores demonstrados. A fundação precisa de alguém que entenda os dois lados, as realidades práticas de recursos limitados e a perspectiva de usar recursos ilimitados com sabedoria. Como a sua experiência com o cartão preto, disse Olivia, as peças se encaixando. Exatamente, confirmou Genevieve. Cláudia viu isso como uma oportunidade de adquirir símbolos de status que melhorariam a sua posição. Adriana investiu em experiências que a beneficiariam social e profissionalmente. Bethany fez escolhas caritativas admiráveis, mas com uma mentalidade de estratégia corporativa focada no valor das relações públicas. Ele olhou diretamente para Olivia, com intensidade ardente no olhar. Você foi a única que usou os recursos para atender primeiro às necessidades fundamentais e, em seguida, considerou retribuir com algo pessoalmente significativo, em vez de caridade genérica ou calculada estrategicamente. As implicações eram impressionantes. Isso seria uma mudança completa em relação à minha função atual. Sim, reconheceu Genevieve, com as correspondentes mudanças na remuneração, autoridade e responsabilidade. A fundação tem uma dotação inicial de 75 milhões de dólares. Esperamos aumentar esse valor para 300 milhões em 3 anos, à medida que mais operações forem reestruturadas. Olivia sentiu-se tonta com os números. Eu precisaria pensar sobre isso. Claro, Genevieve concordou. Leve o tempo que precisar. Uma enfermeira apareceu na porta. Senhorita Kincaid, Declan está a chamá-la. Olivia correu de volta para o quarto do filho e encontrou-o acordado e alerta. A máscara de oxigênio tinha sido substituída por uma simples cânula nasal. Olá, amigo, disse ela suavemente, alisando os cabelos ruivos da testa dele. Como está a sentir-se, mãe? Perguntou ele fracamente, com voz baixa. Desculpe por ter estragado o seu jantar importante. Não estragou nada, assegurou ela, comovida com a preocupação dele por ela, mesmo naquela condição. Nada é mais importante do que tu. O teu chefe está zangado? Aquele que te deu o cartão especial? Não, querido, ele não está zangado. Ela olhou para a porta onde Genevieve estava a observá-los, com uma expressão complexa e indecifrável. Ele é simpático, disse Declan, com as pálpebras a ficarem pesadas novamente. Ele falou comigo enquanto tu preenchias os papéis.
Ele disse que um dia poderemos ser família. Olivia congelou. O quê? Ele disse que o seu sobrinho Julian precisa de amigos e que eu poderia ser um bom amigo. A voz de Declan estava a enfraquecer à medida que o sono o dominava. Ele disse, a mãe do Julian também está no céu, como o pai. Olivia olhou rapidamente para Genevieve, que teve a delicadeza de parecer um pouco envergonhado, uma expressão que ela nunca imaginou ver no rosto do senhor do crime mais perigoso da Filadélfia. Eu devo explicar, disse ele baixinho. Sim, deve, concordou ela, com a confusão misturada com algo mais que ela não conseguia identificar. Genevesa apontou para o corredor. Assim que saíram do quarto de Declan, ele respirou fundo, o que pareceu custar-lhe algum esforço. A experiência com o cartão preto não se resumia apenas a encontrar um diretor para a fundação. O que mais havia? Perguntou Olivia, com a suspeita a formar-se na sua mente. Encontrar alguém que pudesse compreender uma situação familiar bastante invulgar. Ele passou a mão pelo cabelo escuro, parecendo de repente menos um senhor do crime sofisticado e mais um homem a navegar por um território emocional desconhecido. O Julian precisa de mais do que apenas de mim. Ele precisa de um ambiente familiar, estabilidade, normalidade, tudo coisas que não estou particularmente qualificado para proporcionar, apesar de todos os meus recursos e poder. Então, o que é que estava a fazer? A entrevistar potenciais figuras maternas? Olivia sentiu uma onda de indignação. Isso é incrivelmente presunçoso. Não exatamente, disse Genevieve rapidamente. Na verdade, foi ideia da Teresa. Antes de morrer, ela me fez prometer que encontraria alguém que compartilhasse seus valores para ajudar a criar Julian e administrar sua fundação. Ela sabia que eu seria péssimo em identificar tal pessoa por meios normais. Então, ela sugeriu que você distribuísse cartões de crédito ilimitados e visse o que acontecia. Olivia perguntou incrédula. Ela sugeriu que eu criasse uma situação de verdadeira liberdade e observasse as escolhas que as pessoas faziam. Genevieve corrigiu, com um leve sorriso nos lábios. O cartão preto foi a minha implementação do conceito dela. Ela sempre dizia que era possível saber tudo sobre uma pessoa observando o que ela fazia quando todas as restrições eram removidas. Antes que Olivia pudesse responder, o seu telefone vibrou com uma chamada. Era a sua irmã, que tinha ido para casa horas atrás para substituir o vizinho que estava a vigiar o seu apartamento. Bridget, está tudo bem? A voz da irmã soou tensa e urgente. Liv, alguém invadiu o teu apartamento. A polícia está aqui agora. Tudo foi revirado. Como assim revirado? Olivia apertou o telefone com mais força, sentindo o pânico crescer no peito. Levaram alguma coisa? É difícil dizer, respondeu Bridget com a voz trêmula. O lugar está uma bagunça. O teu portátil sumiu e eles reviraram todos os teus documentos pessoais, financeiros, tudo. A polícia acha que pode estar relacionado a roubo de identidade. Genevieve já estava ao telefone, falando em tom baixo e autoritário. Preciso de uma equipa de segurança neste endereço imediatamente. Avaliação completa e detalhes de proteção. Coordene com a polícia local, mas assuma a liderança da investigação. Ele encerrou a ligação e se virou para Olivia com uma expressão séria. O meu chefe de segurança está a tratar disso. Tens algum lugar seguro para ficar quando o Declan for libertado? Podemos ir para a casa da minha irmã, disse Olivia, a mente a pensar nas opções limitadas. Tenho uma solução melhor, disse Genevieve com absoluta certeza. Tenho uma casa de hóspedes na minha propriedade, segura, privada e confortável. Tu e o Declan podem ficar lá até que isto seja resolvido e por mais tempo, se necessário. Isso é muito generoso, mas não se trata de generosidade, interrompeu Genevieve, com uma expressão sombria. É minha responsabilidade. O assalto pode estar relacionado com a minha experiência. O quê? Como? Genevieve cerrou os dentes com um músculo a tremer de raiva controlada. O momento é suspeito. 4 mulheres que de repente tiveram acesso aos fundos ilimitados de um senhor do crime. Essa informação seria valiosa para certas pessoas, rivais, autoridades policiais. Alguém que procura obter vantagem ou informações sobre as minhas operações. Acha que alguém está a perseguir as 4? Olivia perguntou, as implicações a afundarem-se como água gelada. Se está na ponta da cadeira, apoie o canal clicando em gostar e inscrevendo-se no Mafia Boss Universe.
Trazemos-lhe as histórias de romance mais intensas que não consegue parar de assistir. Já enviei seguranças para verificar os outros, confirmou Genevieve. Mas tu és a mais vulnerável, uma mãe solteira com um filho a viver num apartamento sem sistemas de segurança, sem proteção além de uma fechadura básica. Um médico aproximou-se antes que Olivia pudesse responder, interrompendo a tensão. Menina com Kincaid, boas notícias. Os últimos exames de Declan mostram uma melhora significativa. Se isso continuar durante a noite, podemos dar-lhe alta pela manhã, como planejado. Obrigada, disse Olivia, tentando sorrir apesar dos seus pensamentos agitados. Quando o médico saiu, Genevieve aproximou-se, a sua presença reconfortante e avassaladora. Compreendo a sua relutância em aceitar mais ajuda da minha parte, mas considere que a segurança do seu filho pode estar em risco. Não se trata de orgulho ou independência. Trata-se de manter Declan protegido. Dito assim, Olivia não teve escolha. Tudo bem, mas só até eu descobrir o que aconteceu no meu apartamento e tomar outras providências. É justo. Genevieve concordou, embora algo em sua expressão sugerisse que ele tinha planos diferentes sobre o prazo. Pela manhã, Declan recebeu alta com um plano de cuidados abrangente, receitas para medicamentos de emergência e consultas de acompanhamento agendadas. Genevieve tinha organizado tudo, desde uma enfermeira visitante para demonstrar o uso do novo EpiPen de Declan, até um protocolo detalhado de gestão de alergias alimentares que cobria todos os cenários possíveis. Enquanto se preparavam para sair, o telefone de Genevieve tocou com um tom urgente. Com licença, disse ele, afastando-se para atender a chamada. Quando voltou, sua expressão estava tensa, com raiva controlada. Era a minha equipa de segurança. O seu apartamento não foi o único a ser invadido. A casa da Aliana também foi alvo ontem à noite, disse ele com severidade. Ela ficou ferida? Perguntou Olivia, alarmada. Não, ela não estava em casa. Mas, tal como na sua casa, os documentos pessoais dela foram revistados minuciosamente. Registros financeiros, correspondência privada, tudo o que pudesse fornecer informações ou vantagem. E a Cláudia e a Bethany? A cobertura da Cláudia e o apartamento da Betty sofreram tentativas de invasão, mas os seus sistemas de segurança impediram os intrusos. As tentativas foram sofisticadas, porém, de nível profissional. Isso não pode ser coincidência, disse Olivia, com uma certeza fria a instalar-se no seu estômago. Não, concordou Genevieve com severidade, a sua voz assumindo um tom perigoso. E isso sugere que não se trata de um crime oportunista aleatório. Alguém está a avisar especificamente as mulheres envolvidas na minha experiência, tentando reunir informações sobre elas e jogá-las em cima de mim. A gravidade da situação tomou conta de Olivia enquanto Genevieve os acompanhava até o seu Range Rover. Agora, acompanhados por um segundo veículo com pessoal de segurança que se movia com precisão militar. Declan, ainda cansado da provação, mas animado com o que percebia como uma aventura, acomodou-se no banco de trás com um tablet que Genevieve havia carregado cuidadosamente com jogos adequados à sua idade. Eu remarquei a reunião com os outros candidatos para esta tarde. Genevieve explicou enquanto conduziam pelo trânsito matinal de Filadélfia. Dadas as circunstâncias, acredito que precisamos acelerar as decisões sobre a reorganização e garantir que todos estejam protegidos. Acha que isso é sensato? Olivia perguntou com tudo o que estava a acontecer. Genevieve assentiu, com as mãos firmes no volante. Mais necessário do que nunca. Quem está por trás disso está a tentar atrapalhar os meus planos ou a reunir informações para usar contra mim. Quanto mais demorarmos, mais expostos todos ficarão. Mas primeiro, vamos colocar você e Declan em segurança. A casa de hóspedes revelou-se uma charmosa cabana na extremidade da propriedade de Genevieve. Pequena, mas luxuosa, com segurança de última geração visível nas câmaras discretas, janelas reforçadas e fechaduras robustas que pareciam pertencer a um cofre. No interior, encontraram o frigorífico abastecido com alimentos adequados para crianças, cuidadosamente selecionados para evitar os alérgenos recentemente identificados de Declan, e um quarto já preparado com roupa de cama com tema de super-heróis que encantou o menino. O Julian já não usa isto, explicou Genevieve quando Olivia ergueu uma sobrancelha perante a perfeita adequação de tudo à idade. Mas ele insistiu que as guardássemos para os hóspedes. Esta é a primeira vez que são usadas. Onde está o Julian?
Perguntou Olivia, percebendo que ainda não tinha visto o menino pessoalmente, apenas em fotografias. Na casa da avó dele, a sogra da Teresa, respondeu Genevieve. Ela leva-o nos fins de semana para manter essa ligação e dar um descanso à minha empregada doméstica. Ele voltará esta noite. Ele olhou para o relógio. A reunião é daqui a 2 horas. Vai sentir-te confortável aqui? A segurança permanecerá no local o tempo todo. Olivia acenou com a cabeça, grata, apesar do seu desconforto em aceitar tanta ajuda. Vamos ficar bem. Vai fazer o que precisas fazer. Depois que Genevieve saiu, Olivia lhe ajudou Declan a se acomodar para uma soneca, o cansaço da crise médica finalmente o atingindo. Em seguida, ela explorou a casa de campo, achando-a muito mais confortável do que seu apartamento jamais fora. Na pequena área de escritório, ela descobriu um laptop seguro com uma nota, caso precise trabalhar remotamente, sem a Phoenix 24. A referência ao projeto Phoenix, a misteriosa iniciativa mencionada durante a reunião interrompida na noite anterior, chamou sua atenção. A curiosidade superou a sua hesitação. Ela iniciou sessão e encontrou um ambiente de trabalho padrão com um ícone incomum, uma pasta chamada Teresa's Legacy. Dentro dela havia documentos descrevendo a fundação que Genevieve havia mencionado, incluindo uma carta pessoal de Teresa para o irmão. As palavras na tela fizeram a garganta de Olivia apertar. Santino, quando ler isto, eu já terei partido. O meu tempo está a acabar. Mas esta fundação pode prolongar o que eu não consegui terminar. Encontre alguém que veja valor onde os outros veem custo. Que construa onde os outros exploram. Que cultive o potencial em vez de colher os frutos. O futuro das operações legítimas da nossa família e de Julian depende disso. Confie na sua experiência. A pessoa certa revelar-se-á não pelo que recebe, mas pelo que retribui. Não tenha medo de abrir o seu coração novamente. Julian precisa de mais do que apenas um tio. E você merece mais do que apenas dever e poder. Procure alguém que veja além da reputação e enxergue o homem que você realmente é. A carta continuava com planos detalhados para a fundação, com foco em cuidados de saúde acessíveis, apoio educacional para crianças carentes e iniciativas de desenvolvimento comunitário. Todas causas que ressoavam profundamente com os valores e experiências de Olivia. Uma notificação apareceu na tela. Uma mensagem segura recebida de Genevieve. A reunião começará em breve. A equipa de segurança irá acompanhá-la, se puder se juntar a nós. Desenvolvimentos importantes que deve ouvir. Olivia verificou Declan, encontrou-o a dormir tranquilamente e confirmou com a equipa de segurança que uma delas, uma mulher com olhos gentis e porte militar, poderia monitorizá-lo enquanto ela participava na reunião. 25 minutos depois, ela foi escoltada até a sede corporativa da Geneva, no centro da cidade, onde Cláudia, Adriana e Bethany já estavam reunidas na sala de conferências executiva. A tensão era visível em cada linha dos seus corpos. Ah, Olivia, obrigado por ter vindo. Genevieve cumprimentou-a, agora com uma postura totalmente profissional. Estava a informar todos sobre a situação de segurança. Cláudia parecia tensa, com o seu sotaque polaco ligeiramente assustado. Isto é ultrajante. A minha empresa de segurança privada detectou 4 tentativas separadas de invasão dos sistemas da minha casa ontem à noite. Tentativas sofisticadas que quase tiveram sucesso. O mesmo aconteceu com a minha casa, acrescentou Adriana, o seu charme ofuscado por um medo genuíno. Foram mais bem-sucedidos do que na casa da Cláudia. Entraram e vasculharam tudo. Bethany acenou com a cabeça, séria. O meu sistema de detecção de intrusão também registrou várias tentativas. Quem está por trás disso sabe o que está a fazer. Não foram invasões amadoras. A nossa equipa de segurança cibernética tem analisado o padrão, explicou Genevieve, exibindo os dados num grande ecrã. Não são ataques aleatórios. São coordenados e sofisticados, visando informações específicas sobre cada um de vocês, particularmente detalhes financeiros, histórico pessoal e ligações às minhas operações, tanto legítimas como não legítimas. Mas por quê? Perguntou Adriana com genuína confusão na voz. O que alguém ganharia com isso? Genevieve tocou num comando, exibindo um novo ecrã. Por causa disso, o ecrã mostrou uma manchete de notícias financeiras. Genovis Enterprises anuncia grande reestruturação. Nova fundação filantrópica com 75 nulos. Dotação inicial.
Essa informação não era pública, disse Cláudia bruscamente. A reorganização ainda nem foi finalizada. Exatamente, respondeu Geneves, sua voz assumindo um tom perigoso. Alguém vazou isso deliberadamente e agora está a tentar manipular a situação ou reunir informações que possam usar. Ele virou-se para encará-los diretamente. É por isso que os chamei aqui. Precisamos acelerar o nosso cronograma. A minha diretoria se reunirá em 1 hora para aprovar o plano final de reestruturação e as nomeações para a liderança. Cláudia endireitou-se, recuperando a confiança. Presumo que tenha reconsiderado a diretoria da Fundação à luz dos eventos recentes. Gerir recursos tão significativos requer experiência e conexões que nem todos aqui possuem. O seu olhar piscou brevemente em direção a Olivia. Na verdade, disse Genevieve, seu tom frio o suficiente para congelar o fogo. Os eventos recentes apenas confirmaram a minha avaliação original. Ele virou-se para Olivia. A menos que tenha mudado de ideia sobre considerar o cargo. Antes que Olivia pudesse responder, a porta se abriu e Carlo entrou com um tablet, com uma expressão séria. Senhor, identificamos a fonte do vazamento e dos arrombamentos. Geneves pegou o tablet, sua expressão escurecendo enquanto revisava as informações. Tem certeza disso? A perícia digital é conclusiva, confirmou Carlo. E também temos provas físicas. Geneves ergueu os olhos, seu olhar fixando-se em Cláudia, com o foco frio de um predador identificando sua presa. Pode explicar por que a sua empresa de segurança privada recebeu instruções para recolher informações sobre os outros participantes da minha experiência? Menina St. James? A sala ficou em silêncio. A compostura de Cláudia vacilou momentaneamente antes de se recuperar, com a sua formação de advogada entrando em ação. Não faço ideia do que está a falar. A nossa equipa rastreou a violação de dados até uma conta registrada em nome da sua assistente pessoal. Continuou Geneves implacavelmente, cada palavra precisa como uma lâmina. A mesma assistente que recebeu instruções para contratar investigadores privados para pesquisar os antecedentes financeiros e pessoais de todos aqui. A mesma empresa que conduziu as invasões físicas quando os métodos digitais falharam. A expressão de Cláudia endureceu, a sua máscara caindo para revelar o cálculo por baixo. Não pode provar nada disso. Na verdade, podemos, respondeu Genovese, deslizando o tablet na sua direção. A sua assistente foi bastante cooperativa quando apresentamos as provas. Aparentemente, você estava determinada a garantir que receberia a posição de maior prestígio na reorganização por todos os meios necessários, incluindo reunir vantagens sobre seus concorrentes e informações sobre as minhas operações. Isso é absurdo, zombou Cláudia, embora sua postura confiante tivesse se abalado. Mesmo que eu tenha conduzido alguma pesquisa de antecedentes, o que não estou admitindo, isso é apenas diligência, prática padrão em situações competitivas. Não tem nada a ver com invasões ou violações de dados. A empresa de segurança privada que você contratou tem alguns negócios paralelos interessantes. Geneves rebateu, com uma voz perigosamente suave, incluindo espionagem corporativa e o que eles eufemisticamente chamam de coleta de inteligência competitiva. Quando os métodos digitais falharam contra os nossos sistemas, eles recorreram à invasão física. A sua empresa contratou os agentes que invadiram as casas dessas mulheres. Cláudia levantou-se abruptamente. Não tenho de ouvir essas acusações infundadas. Sente-se, Cláudia, disse Genevesa calmamente, mas o seu tom transmitia uma autoridade absoluta que a fez afundar na cadeira, apesar de si mesma. A polícia chegará em breve para recolher o seu depoimento. Talvez queira contactar o seu advogado e o meu pessoal vai querer conversar sobre para quem você pode ter recolhido essas informações. Ficou no ar a implicação de que Cláudia poderia estar a trabalhar para os rivais de Geneves ou para as autoridades policiais. Olivia viu a compreensão surgir no rosto de Cláudia. Ela acabara de se tornar um risco à segurança de um dos homens mais perigosos da Filadélfia. Quando os seguranças chegaram para escoltar Cláudia para fora do prédio, Geneves virou-se para os outros. Peço desculpas pelo transtorno que isso causou a todos vocês. Fiquem tranquilos, a minha organização cobrirá todos os danos e garantirá que as suas casas estejam seguras antes de vocês voltarem para elas. Proteção adicional será fornecida pelo tempo que for necessário. O que vai acontecer agora? Bethany perguntou baixinho. Com a reorganização, tudo prossegue como planejado, respondeu Genevesa.
Com uma modificação, ele olhou para onde Cláudia estava sentada. A posição dela na nova estrutura obviamente não está mais disponível. O resto permanece como discutido. Adriana liderando o envolvimento comunitário. Bethany liderando as iniciativas de tecnologia educacional. Enquanto Cláudia era levada, ainda protestando, Genovese virou-se para Olivia. Eu entendo se os eventos recentes fizeram você reconsiderar a posição na fundação. É uma mudança significativa, com responsabilidade considerável. E agora você viu em primeira mão que estar associada a mim pode trazer perigo. Olivia pensou em Declan, nas oportunidades que essa função proporcionaria a ambos, no impacto que ela poderia ter sobre famílias que enfrentam desafios semelhantes aos seus. Ela pensou na carta de Teresa, em Julian, que precisava de uma família, no próprio Geneve. Perigoso, sim, mas também protetor, capaz de cuidado genuíno por baixo da aparência implacável. Ainda estou interessada, disse ela com crescente certeza, mais do que interessada. Quero construir o legado de Teresa. Quero ajudar famílias como a minha, que caem nas brechas do sistema. E ela fez uma pausa, reunindo coragem. Acho que Julian e Declan poderiam ser bons um para o outro. Geneve sorriu, com alívio evidente em sua expressão, uma rachadura na armadura que ele costumava usar. A reunião do conselho é daqui a 45 minutos. Gostaria de se juntar a nós? A sua nomeação formal seria anunciada nessa altura. Não posso deixar o Declan sozinho, começou Olivia. Já está tratado, assegurou Geneve. A avó do Julian ofereceu-se para tomar conta dele na casa de hóspedes. Ela é uma enfermeira pediátrica reformada, por isso ele estará em excelentes mãos, e o Julian está ansioso por conhecê-la. Acho que já mencionei que eles podem tornar-se amigos. Uma hora depois, Olivia se viu na imponente sala de reuniões da Geneva Enterprises, enquanto Santino apresentava o plano de reorganização aos diretores reunidos. Homens e mulheres que o olhavam com respeito e medo mal dissimulado. A atmosfera estava eletrizante com o potencial à medida que ele delineava a nova direção da empresa. Mais socialmente responsável, mais focada no impacto duradouro do que apenas nos lucros trimestrais. Uma mudança deliberada na forma como o nome Geneve seria percebido. E para liderar a Fundação Teresa Geneve. Ele concluiu: tenho o prazer de apresentar Olivia Kincaid, cujo discernimento, compaixão e visão demonstrados incorporam os valores que esta iniciativa representa. As perguntas do conselho foram perspicazes, mas justas, e Olivia percebeu que estava a recorrer aos anos de observação da dinâmica corporativa a partir de sua posição como assistente executiva. Ela conhecia a linguagem, compreendia as preocupações e conseguia traduzir entre os mundos do pragmatismo empresarial e do idealismo humanitário com uma fluência surpreendente. Ao final da reunião, a reorganização foi aprovada por unanimidade, incluindo a nomeação de Olivia como diretora da fundação com um pacote de remuneração que a deixou tonta. Se esta perigosa história de amor conquistou o seu coração, mostre o seu amor curtindo e inscrevendo-se no Mafia Boss Universe. Nós entregamos histórias de romance poderosas que ficam na sua memória. Ao saírem da sala de reuniões, Geneve tocou-lhe levemente no cotovelo, um gesto ao mesmo tempo protetor e possessivo. Há alguém que eu gostaria que você conhecesse. Numa confortável sala de espera próxima, um menino de cerca de 8 anos estava sentado a ler. Ao lado dele, uma senhora idosa gentil, com cabelos grisalhos e olhos calorosos. Ele olhou para cima quando elas se aproximaram e Olivia o reconheceu imediatamente pelas fotografias. O sobrinho de Geneve, com os olhos gentis da mãe e os cabelos escuros do tio. Julian, disse Geneve, com uma voz suave que Olivia nunca tinha ouvido antes. Esta é a senhora Kincaid, a senhora de quem lhe eu falei. O menino observou-a com olhos solenes e avaliadores, tão parecidos com os de Teresa nas fotos. Vai administrar a fundação da minha mãe? Sim. Olivia respondeu simplesmente, respeitando a franqueza dele. Com a ajuda e orientação do seu tio, Julian assentiu, satisfeito com a falta de condescendência dela. A minha mãe iria gostar de si. Não fala comigo como se eu fosse estúpido ou feito de vidro. Genevese riu com um som surpreendentemente caloroso. Um grande elogio, sem dúvida. Para Olivia, acrescentou. Julian concordou em mostrar a propriedade ao Declan amanhã, se não se importar. Sou bom com crianças pequenas, informou Julian com seriedade, num tom quase comicamente adulto.
E sei tudo sobre alergias e EpiPens. Tenho uma para marisco, por isso compreendo a importância de ter cuidado. O Declan vai gostar disso, disse Olivia, simpatizando com a atitude sincera e a inteligência óbvia do rapaz. Ele tem estado preocupado em fazer amigos que o compreendam. Mais tarde nessa noite, depois de Julian e Declan terem criado laços a jogar videojogos sob o olhar atento da avó de Julian, Genevieve convidou Olivia para se juntar a ele na varanda da casa de hóspedes. A noite de primavera estava amena, as estrelas começavam a aparecer no céu escuro acima do horizonte de Filadélfia. A Teresa teria aprovado o resultado de hoje, disse Genevieve, entregando a Olivia um copo de vinho, um vintage que ela reconheceu como custando mais do que o seu aluguer mensal costumava custar. Ela sempre acreditou que as pessoas certas se revelam através de ações, não de credenciais ou palavras. Foi por isso que criou o teste do cartão preto? Perguntou Olivia, aceitando o vinho, para ver ações em vez de ouvir promessas. Genevieve acenou com a cabeça, o seu perfil nítido contra o crepúsculo. Teresa concebeu a estrutura antes de morrer. Disse que eu era facilmente impressionado por credenciais e cego para o caráter, que me rodeava de pessoas que eram boas no seu trabalho, mas não necessariamente boas pessoas. Ele sorriu com tristeza. Ela não estava errada. Eu construí um império com base em relações calculadas e alianças estratégicas. Ela queria que eu encontrasse algo mais genuíno. O que acontece agora? Perguntou Olivia, observando pela janela os meninos a rir durante o jogo. A alegria inocente deles contrastava fortemente com o mundo perigoso que os rodeava. Com a fundação, com os cuidados médicos de Declan, com ela gesticulou vagamente, abrangendo as circunstâncias bizarras que os trouxeram até este momento. A fundação será lançada no próximo mês, respondeu Genevieve, com voz firme e segura. O foco do seu primeiro ano será estabelecer programas de acessibilidade aos cuidados de saúde, explicou Teresa. Quanto aos cuidados de Declan, o plano médico executivo da empresa cobre ambos agora. Os melhores especialistas, sem preocupações com custos ou acesso nunca mais. Ele fez uma pausa, parecendo escolher cuidadosamente as suas próximas palavras. Quanto ao resto, isso depende em parte de si. A casa de hóspedes é sua enquanto precisar ou quiser. Julian já perguntou se Declan pode ficar para sempre, o que eu acho que se traduz em um convite permanente para brincar. Olivia sorriu, observando os filhos deles, porque era assim que ela já começava a pensar neles. Dois meninos com perdas semelhantes, encontrando conexão e alegria. E nós? Isso não é mais exatamente uma relação profissional convencional. Genevieve virou-se para ela, o luar refletindo nos seus olhos escuros. Não, não é. E não tenho a certeza do que está a tornar-se. Mas gostaria de descobrir, se estiver disposta. Teresa disse-me que eu saberia quando encontrasse a pessoa certa. Que ela veria além da reputação, o homem que eu realmente sou por baixo do papel que desempenho. A honestidade na sua expressão tocou algo em Olivia que estava lá adormecido desde a morte do seu marido, anos atrás. A parte dela que ainda acreditava na possibilidade, na conexão, na esperança, apesar de tudo. Acho que estou, disse ela suavemente, embora provavelmente devêssemos ir devagar, pelo bem do menino e pelo nosso próprio bem. Tudo isso aconteceu muito rápido. Genevieve acenou com a cabeça, compreensivo e com algo parecido com alívio nos olhos. Claro, agora temos tempo, algo que Teresa me lembrou ser o bem mais precioso. Sem pressa, sem pressão, apenas possibilidades. Lá dentro, Julian aparentemente tinha ensinado a Declan um novo truque de cartas, e o riso encantado do menino mais novo flutuava pela janela aberta como música. Genevieve sorriu ao ouvir o som, seus traços severos suavizando-se. Teresa sempre dizia que a riqueza não tinha sentido a menos que criasse alegria e possibilidades. Acho que ela aprovaria este investimento em particular. Olivia pensou no cartão preto que mudou tudo, nas escolhas feitas e nos caminhos revelados. Alguns investimentos rendem dividendos que nunca se esperava, concordou ela, levantando o copo num brinde silencioso a novos começos. A Fundação Teresa Genovese já tinha financiado iniciativas de saúde em 5 estados, criado programas de apoio educacional para crianças com doenças crônicas e estabelecido bolsas de investigação para o desenvolvimento de tecnologias médicas acessíveis. Os escritórios da Fundação ocupavam um edifício renovado no sul da Filadélfia,
escolhido deliberadamente pela sua acessibilidade às comunidades que serviam, em vez do seu valor de prestígio. Olivia tinha se mudado da casa de hóspedes para uma confortável moradia nas proximidades, perto o suficiente da propriedade de Geneva para que os rapazes pudessem visitar-se facilmente, mas longe o suficiente para que ela mantivesse a sua independência e sentido de identidade. Declan prosperou com os cuidados médicos adequados. A amizade de Julian, que se tornara como um irmão, e a segurança de saber que a sua mãe estava feliz e estável pela primeira vez em anos. O trabalho da fundação ganhou reconhecimento de defensores da saúde, mas, mais importante, ajudou centenas de famílias a navegar por sistemas que pareciam impossivelmente complexos e inacessíveis. Todos os dias, Olivia conhecia pessoas cujas histórias ecoavam as suas próprias lutas, e todos os dias, ela era capaz de oferecer a ajuda de que antes precisara desesperadamente. E se Geneves passava mais noites à mesa de jantar deles do que a sua própria? Se as linhas profissionais se tinham confundido com uma ligação pessoal que se tornava mais profunda a cada semana que passava, se duas famílias desestruturadas tinham gradualmente encontrado a cura juntas através da paciência e do cuidado genuíno. Bem, isso era um dividendo que nenhuma demonstração financeira poderia capturar. Tinham levado as coisas devagar, com cuidado, construindo confiança e ligação sem pressa. Julian e Declan criaram laços imediatamente, dando aos dois adultos uma razão para passarem tempo juntos que parecia segura e natural. Gradualmente, momentos roubados e olhares demorados evoluíram para uma parceria genuína, beijos cuidadosos e conversas tranquilas sobre um futuro que incluía um ao outro. Numa noite quente de outono, enquanto Olivia revisava propostas da fundação em seu escritório em casa, Geneves apareceu na porta com Declan e Julian a reboque, os três com expressões travessas iguais. Temos uma proposta, anunciou Geneves, o seu tom formal contrariado pelo leve sorriso nos lábios. Devo ficar preocupada? Perguntou Olivia, pousando a caneta. Os meninos apontaram que agora são basicamente irmãos, disse Genovese, e sugeriram que tornássemos isso oficial. O coração de Olivia deu um salto. Oficial como? Julian deu um passo à frente, subitamente sério. Queremos ser uma família de verdade. Não apenas amigos que se veem muito, mas realmente uma família com o mesmo sobrenome e tudo mais. Declan assentiu com entusiasmo. E Julian diz que o tio dele quer perguntar-lhe uma coisa, mas está nervoso, o que é bobagem, porque é óbvio que vocês gostam um do outro. Geneves riu, balançando a cabeça. Lá se vai o meu plano romântico. Eu tinha preparado um pedido de casamento elaborado. Você ia pedir-me em casamento? Olivia sentiu lágrimas nos olhos, a emoção a dominar a sua compostura cuidadosa. Por fim, sim, admitiu Geneves, aproximando-se, embora talvez não com uma audiência de 8 e 6 anos a fazer comentários. Mas, já que o segredo foi revelado, ele enfiou a mão no bolso e tirou uma pequena caixa de veludo. Olivia Consincaid, mudaste tudo. Trouxeste luz e propósito de volta à minha vida e à do Julian. Vês, para além da reputação de quem eu realmente sou, construíste algo extraordinário com o legado da Teresa. E algures ao longo do caminho, apaixonei-me completamente por ti. Ele abriu a caixa, revelando um anel que deixou Olivia sem fôlego. Elegante, substancial, bonito sem ser ostentoso. Queres casar comigo? Queres construir uma família comigo oficialmente? Queres dar uma oportunidade a nós? Olivia olhou do anel para o rosto de Genovese, vulnerável e esperançoso por baixo do seu controlo habitual, para os rapazes que observavam com entusiasmo mal contido. Ela pensou no cartão preto que tinha dado início a tudo, nas escolhas feitas que revelaram o caráter, na sabedoria de Teresa sobre encontrar alguém que visse valor além do custo. Sim, disse ela simplesmente, e foi imediatamente envolvida em abraços dos dois rapazes, enquanto Genovese deslizava o anel no seu dedo com as mãos ligeiramente trêmulas. A experiência do cartão preto tinha terminado meses antes, mas o seu verdadeiro valor só agora começava a revelar-se em segundas oportunidades, na família encontrada, no milagre silencioso de corações que se abriam novamente à possibilidade. Teresa tinha razão. A pessoa certa revelava-se não pelo que recebia, mas pelo que devolvia. E o que Olivia e Genovese tinham encontrado juntos, o que estavam a construir com os seus rapazes,
Valia mais do que qualquer quantia de dinheiro poderia medir.